Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais um semestre, segundo semestre do ano letivo de 2020, nosso terceiro bimestre. E que vocês estejam com saúde, que vocês estejam tentando respeitar, o isolamento social, porque eu sei que é difícil, mas é necessário para que a gente possa retornar o mais rápido possível. Esse semestre, esse início de semestre, ele ainda será à distância, utilizando os recursos que nós temos, os recursos midiáticos, que são esses recursos aí das redes sociais. E nós vamos começar esse semestre retomando alguns pontos da genética. Eu sei que muita gente já gostaria de estar passando adiante, mas é necessário que a gente faça, que a gente reforce alguns pontos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa é relembrar que a genética ela é a ciência que estuda a hereditariedade, que as características elas são transmitidas através dos genes, né? E essas características elas são transmitidas através dos nossos pais, dos nossos antepassados para os seus descendentes. Então, todas as nossas características são herdadas a partir dos nossos pais. Outra coisa que é importante a gente relembrar é que quem foi o precursor do estudo da genética foi Gregor Mendel. E aí, nesse estudo feito por ele, com todas as investigações e análises, ele formulou duas leis. A primeira lei de Mendel e depois a segunda lei. Na primeira lei, ele fez experimentos considerando apenas um caráter. Então, nós temos pares de cromossomos e esses pares de cromossomos, eles separam na hora da formação dos gametas. E a gente fala que eles segregam. Então, na primeira lei, ele confirmou que realmente, na hora da formação dos gametas, óvulo e espermatozoide, ocorre uma separação desses cromossomos, onde um cromossomo de cada, de ordem paterna, vai para um gameta e o outro cromossomo de ordem materna vai para outro gameta, de modo aleatório e segregado, ou seja, separado. Então, na primeira lei, ele diz: os caracteres herdados são produzidos por fatores que hoje nós chamamos de genes, independentes, que se transmitem inalterados de geração em geração. Então, nós já entendemos isso, a gente já sabe que quando se fala independente, é por quê? Porque um cromossomo que determina, por exemplo, a cor dos olhos, e você herda um gene do pai e um da mãe, um cromossomo do pai e um da mãe, eles se separam e aí o descendente ele vai estar herdando ou o cromossomo que você herdou do seu pai ou o cromossomo que você herdou da sua mãe, tá bom? Porque na hora da formação dos gametas eles separam. Na segunda lei, Mendel queria confirmar ou confrontar as ideias da primeira lei. Ele queria saber o seguinte: se a primeira lei ela se estabelecia apenas para um caráter por vez, né? Ou seja, se estivesse analisando apenas a cor dos olhos, estaria considerando a segregação independente apenas para a cor dos olhos, né? Então ele queria saber assim, se essa segregação ela acontecia tanto para a cor dos olhos como para a textura do cabelo, cor da pele, assim por diante. E aí nesse momento ele pensou, vamos fazer um estudo considerando mais de um caráter. Então, quando se estuda mais de um caráter, né, comprova-se que eles são caráteres independentes. Então, o fato do caráter cor do cabelo for preto, a característica for negra, né? Isso não está diretamente ligado ao fato da cor da pele ser negra. Então, o gene que determina a cor do cabelo é um, o gene que determina a textura desse cabelo é outro, o gene que determina a cor dos olhos é um, o gene que determina a altura é outro. Então, são genes independentes. Então, ele confirmou isso na segunda lei, tá bom? E aí, essa confirmação, ela se resultou nessa frase aqui, né? Nesse textinho aqui, nessa afirmativa. Qualquer gene de um determinado par, qualquer gene, cor dos olhos, cor do cabelo, textura do cabelo, que vai para um dado gameta, porque na hora da formação dos gametas separa os cromossomos com os genes, independente de qualquer outro par que vai para o mesmo gameta. Então, eles são independentes, tá bom? O nosso tema
hoje, a gente vai dividir ele em duas partes, porque esse primeiro momento estava só relembrando vocês alguns conceitos da genética. Herança e sexo, tá? Aí a gente divide em duas partes. Essa primeira parte nós vamos estudar os principais tipos de sistemas cromossômicos e cromossomos sexuais e a determinação do sexo em algumas espécies, tá bom? Então esse vai ser o nosso tema agora. Bom, muitas espécies, não só no mundo dos animais, mas no mundo das plantas, têm os cromossomos que diferem entre machos e fêmeas, ou seja, cromossomos que estão presentes nos machos, que é diferente dos cromossomos que estão presentes nas fêmeas. E o nome desses cromossomos são cromossomos sexuais, e é por isso que eles vão estar determinando o sexo do indivíduo, tá bom? Os outros cromossomos, que é comum em homens e mulheres, machos e fêmeas, são chamados de cromossomos autossomos, tá bom? Então, aqueles cromossomos gerais, comum, que está presente tanto nos cromossomos herdados do pai, como nos cromossomos herdados da mãe, são os autossomos. Aqueles que vão determinar se você vai ser um menino, uma menina, um macho ou uma fêmea, são os cromossomos sexuais. Que vai determinar? Não, que já determinou, né? Bom, o primeiro sistema é o XY, que é o nosso sistema, é o sistema dos animais como espécie humana, nosso exemplo, né? No nosso caso é assim. As fêmeas, ela apresenta um par de cromossomos que a gente chama de homólogo, quer dizer o quê? Cromossomos sexuais semelhantes, ou seja, XX, cada um destes representando um cromossomo. Então, XX, onde a mulher, a fêmea, herdou por parte paterna e por parte materna. Logo, os gametas produzidos pelas fêmeas são todos gametas contendo cromossomos autossomos, comum em machos e fêmeas, e cromossomo sexual X. Logo, o sexo feminino, ele é denominado homogamético, porque homo é igual, gamético, gameta. Então, todo gameta produzido pela fêmea vai apresentar o mesmo tipo de cromossomo sexual. Por quê? Porque só produz ele, né? Já os machos, eles apresentam um cromossomo semelhante ao da fêmea e o outro tipicamente masculino. O semelhante ao da fêmea é o X, o tipicamente masculino é o Y. Então, no caso da espécie humana, o Y está presente apenas nos machos, tá bom? Produzem dois tipos de gametas, então. Então, os machos vão produzir gametas contendo os cromossomos comuns, que são os autossomos, mais o cromossomo sexual X. E aí eu vou ter uma menina, uma fêmea. Ou eu posso ter o gameta contendo os autossomos, mais o cromossomo sexual Y. E aí, no caso, será um menino, um macho. Logo, o sexo masculino, ele é heterogamético. Por quê? Hétero diferente, gamético gameta. Então, porque há a possibilidade de produzir gametas diferentes. Gametas contendo X e gametas contendo Y. Nesse caso, a determinação do sexo do indivíduo vai sempre depender, ou seja, dos descendentes, vai sempre depender do ancestral heterogamético, porque é ele que vai ter as duas opções. Portanto, no caso da espécie humana, é o gameta paterno que determina se o filho será macho ou fêmea, homem ou mulher. Aqui está uma ilustraçãozinha para a gente melhorar essa ideia. Então, tá aí, ó. No total, a gente sabe, são 46 cromossomos ou 23 pares. Desses 23 pares, né, eu tenho 44 cromossomos no total. Eu tenho 44 cromossomos iguais em machos e fêmeas. No caso dos machos, o que difere é o par dos cromossomos sexuais, onde machos têm um X e um cromossomo Y. E no caso das fêmeas, X, X. Quando o macho produz os gametas masculinos, espermatozoides, esse material genético nós sabemos que ele se divide ao meio, né? E aí eu tenho 22 mais X será uma menina, né? Ó, 22x mais 22x será uma menina. Se caso o espermatozoide que for para o processo de fecundação
for contendo o gameta Y, gameta contendo o espermatozoide, contendo o cromossomo Y, somando com o X da fêmea, será um menino, tá bom? XX, fêmeas, XY, machos. Outro sistema, além do XY, é o sistema X0. Esse sistema ele acontece muito com insetos, tá bom? Nesse sistema é assim, as fêmeas elas produzem dois cromossomos sexuais, ou seja, X e X, 2. Então, possui 2 cromossomos sexuais, sendo X. Já os machos, eles possuem apenas um X e o outro é inativo. Aí nós chamamos de 0, tá bom? Então, para nascer fêmeas, o macho doa X, a fêmea doa X, XX, nasce fêmeas. Caso a fêmea doe X e o macho não doe o cromossomo sexual ativo, então, ou seja, vai ser o inativo, que é o 0, vai ser um X0, então vai ser um macho. Outro sistema é o ZW. O sistema ZW ele acontece com mariposas, borboletas, alguns insetos, aves e peixes, tá bom? Nesse sistema, a diferença em relação ao nosso XY é que quem apresenta os 2 cromossomos semelhantes é o macho, porque no nosso caso é a fêmea, né? Nós somos XX. Então, são homogaméticos, homo igual, gaméticos, gameta. Então, os machos vão produzir apenas um tipo de gameta, por quê? Porque todos os gametas dos machos vão conter cromossomos comuns, são os autossomos, mas o cromossomo sexual que vai ser o Z. Já as fêmeas, elas vão ter os cromossomos autossomos, mas o par sexual, ele é heterogamético. Por quê? Porque ele é ZW, né? Então, aqui, ó, no caso lá, quem produz pares diferentes são os machos, lá no nosso caso. Aqui são as fêmeas, tá bom? Então, são heterogaméticas, podem produzir gametas autossomos mais cromossomo sexual Z, autossomos mais cromossomo sexual W. Portanto, aqui, quem vai determinar o sexo, né? Responsável pela determinação do sexo do filhote, vai ser o gameta feminino. Aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho, né, uma mariposa macho, Z, e aqui eu tenho uma mariposa fêmea, W, Z, W, tá bom? Tanto faz. Então, vamos lá. Caso o gameta do macho é Z, gameta da fêmea é W, eu vou ter fêmeas, ZW, fêmeas, certo? Caso o gameta masculino, sendo Z, fecunda o óvulo feminino, sendo Z, ZZ, então eu vou ter machos, tá bom? Então, nesse caso, machos são ZZ, fêmeas são ZW. Machos homogaméticos, fêmeas heterogaméticos. Outro sistema é o sistema Z0, parecido com o dos insetos, só que aqui geralmente acontece com aves domésticas, mariposas e répteis. Só que nesse caso aqui, quem não está presente, porque lá no caso, aqui quem não está presente é o W, tá bom? Então, o que acontece? Em algumas espécies de aves, como galinha doméstica, mariposa e répteis, o cromossomo W não aparece, sendo as fêmeas Z0 e os machos ZZ, tá bom? Aqui, ó, a galinha ficou do lado de cá e o galo de cá, mas na verdade ficou invertida essa imagem, depois que eu havia colocado o slide que eu percebi, tá bom? Mas não precisa sofrer com a posição dos dois aqui, não. Presta atenção aqui, tá bom? Os machos são ZZ e as fêmeas são Z0, tá bom? Então, são as fêmeas que apresentam o cromossomo 0, inativo, certo? Se ocorrer a fecundação de Z mais 0,
Z0, nascem galinhas. Se ocorrer a fecundação entre Z e Z, nascem machos, ZZ, tá bom? Um outro exemplo, que é, na verdade, uma determinação, né? É chamado de determinação sexual. É a determinação haploide-diploide. Acontece muito com insetos. É um fenômeno que, dentro do contexto evolutivo, é um fenômeno que aconteceu como forma de adaptação de alguns insetos. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um ditado que diz assim: ai, 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 carrapato não tem pai. E é verdade, carrapato não tem pai. Carrapato nada mais é que um descendente de um óvulo que se desenvolveu sem a participação do macho, tá? Então, ai, ai, carrapato não tem pai. Então, é um óvulo desenvolvido sem a participação do macho. Isso pode acontecer e pode gerar indivíduos. Chama-se partenogênese, tá? Esse fenômeno. Nesse caso, eu estou ilustrando aqui com a rainha, com as abelhas. A rainha, ela é uma fêmea fértil, tá? A rainha, ela é assim denominada não só pelas características físicas dela. Ela é rainha porque ela nasceu para ser rainha, tá bom? Biologicamente falando. E a principal característica dela, a rainha é fértil. As operárias são estéreis, tá bom? A rainha, ela é uma abelha diploide. Lembra o que é diploide? Quando apresenta pares de cromossomos, tá? De 2. Diploide, pares de cromossomos. Sendo um de ordem paterna e o outro de ordem materna, tá bom? O zangão, ele é um macho fértil haploide. Ele só apresenta de todo o grupo, né, de cromossomos, ele só apresenta um cromossomo de cada, tá? Então, vamos lá. A fêmea chegou no momento da fecundação. O óvulo dela vai se dividir em 2, tá? E ao se dividir em 2 óvulos, cada um vai ter o quê? A metade do número de cromossomos. Os óvulos deixam de ser diploides e se tornam haploides. Nesse momento, o que pode acontecer? Se caso o óvulo, ele sendo haploide, ele se desenvolver sem a participação do macho, óvulo que se desenvolve sem a participação do macho, ele vai gerar um novo animal, um novo inseto, que nesse caso é o macho. Então, vou repetir. Quando o óvulo da rainha se desenvolve sem a participação do macho, sendo ele haploide, porque ocorreu divisão celular, meiose, lembra? Quando ele se divide sem a participação do macho, quando ele se desenvolve sem a participação do macho, gera zangões, haploides. Quando o óvulo se divide, sendo haploide, e se une com o espermatozoide, que também é haploide, lembra que o zangão só tem um cromossomo de cada? E não sofre divisão no caso do zangão. Eu vou ter o quê? N mais N, 2 N's, eu vou ter o zigoto diploide, e aí podem nascer operárias, que são fêmeas estéreis, e rainhas, tá bom? São férteis, ok? Então, é uma determinação que pode acontecer. Então, logo, esses insetos não têm órgão sexual. São definidos como macho e fêmea por causa da sua morfologia e da condição de produzir gameta masculino e feminino. Mas não tem um pênis, uma estrutura sexual como os demais de outros sistemas, tá bom? Por isso que é uma determinação a partir da condição haploide e diploide, certo? Aqui é uma outra ilustração só para vocês entenderem a questão do número de cromossomos. Em abelhas, o número total de cromossomos, no caso de um animal diploide, é 32 cromossomos, como é o caso da rainha e da operária. Já o zangão, ele só tem a metade, lembra? Então, ele só tem 16 cromossomos. Então, olha aqui, ó. Caso ocorra fecundação, vai ser 16 do zangão, tá? Mais 16 da rainha. Então, vai dar 32. Então, eu vou ter o quê? Uma operária. Então, aqui, ó. Se acontece, ó, óvulo da rainha desenvolvido sem a participação
do macho, zangão apenas 16. Mas se acontecer zangão mais 16, zangão de cá, né? 16 aqui, 16 aqui. Eu vou ter uma operária. 16 aqui, mais 16 aqui, 16 mais 16, 32. Eu vou ter uma rainha, tá? Então, essa é a reprodução das abelhas. Então, o zangão ele tem apenas 16 cromossomos e as rainhas e operárias apresentam 32. Diploides, haploides, tá bom? Outro fator que influencia na determinação do sexo é a temperatura. Isso foi comprovado a partir de vários estudos científicos, viu? E aí aqui está o exemplo dos répteis, porque isso pode acontecer com alguns répteis e com outros animais também, mas principalmente répteis. O que vai influenciar? A temperatura, ela influencia na produção de enzimas. E essas enzimas são responsáveis pela diferenciação das gônadas. Quem são as gônadas? Testículos e ovários. Então, vai ocorrer uma diferenciação por influência da temperatura. E aí pode acontecer também o dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo? Uma diferença entre machos e fêmeas nas características. As variações é o seguinte: se as variações elas acontecerem muito baixas, ou seja, se acontecer entre 2 graus Celsius a 4 graus Celsius, elas podem se diferenciar em gônadas masculinas ou femininas. Então percebam que a variação ela vai acontecer principalmente em casos de baixa temperatura, né? 2 a 4. De acordo com os estudos, quando a temperatura ela está mais alta, ela acaba favorecendo o desenvolvimento de fêmeas. Quando a temperatura está mais baixa, no caso aí, né, inferior a 29 graus Celsius, ela acaba favorecendo a formação de machos, tá bom? Então, a temperatura pode influenciar na determinação do sexo de alguns indivíduos na natureza, certo? E aqui a gente termina essa primeira parte da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode tirar as dúvidas comigo na quinta-feira, que vai ser o nosso horário, né? Nós vamos estar aí disponíveis, no caso da disciplina de biologia, na quinta-feira, para estar tirando dúvida. Eu vou estar enviando para vocês uma atividade, para vocês estarem respondendo de acordo com essa explicação, e vocês vão estar mandando as respostas lá no Google Classroom, tá bom? Então, fiquem com Deus e façam a atividade.